Olá, mais um Pele e Tal. Hoje a gente está aqui, os médicos da Clínica da Pele. Fernandinha está ali também, tá participando pertinho da gente. Hoje a gente está aqui com o Chico, Rodrigo, eu e Luiz. E a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecer. Bom tema, né, Chico? Bom tema? Eu acho ótimo. Pois é. Porque eu acho que hoje, assim, a gente atende cada vez mais. Acho que essa é uma demanda muito que a gente tem do envelhecimento, né? E a primeira coisa que eu queria saber, Chiquinho, como que era lá quando você começou? Bom, esse negócio de envelhecer é só para os velhos, né? Porque eu não cheguei ainda no envelhecimento. Isso aí. Quando eu comecei há 50 anos atrás, a dermatologia clínica é igual a de hoje, no diagnóstico. O que mudou foi alguns tratamentos. Né? O Betnovate que você usava naquela época, você continua usando até hoje. 50 anos. Tem produtos que são imbatíveis. A cloroquina também é a mesma coisa. Mas eu tive muita sorte para começar a dermatologia, porque o meu preceptor mor era o Tancredo Furtado, melhor dermatologista que já teve aqui em Belo Horizonte. Ele era uma pessoa fantástica. Então, meu aprendizado foi muito bom, porque os meus preceptores foram ótimos. Muito bom mesmo. O Viegas, o Chico, a Vera, o Armon. E na residência, segui aquela máxima americana. Um paciente, um médico, um preceptor. Então, eu nunca posso falar que a minha formação foi mais ou menos. Eu acho que foi muito boa. E parafraseando o Milor Fernandes, eu diria para você, Ana, que, não é que deu certo? E é muito interessante essa história da dermatologia, né? Assim, antes de falar de envelhecimento, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da dermatologia, que é a nossa essência, né? Que o papai fundou lá em 1971 a Clínica de Doenças da Pele, Cabelos e Unhas. Mais uma coisinha. Clínica de Doenças da Pele, Cabelos e Unha e Venéreas. Porque era comum as pessoas colocarem doenças venéreas para o dermatologista tratar. E o papai, né, tem mais de 50 anos de formado, foi meu preceptor, né, participou ativamente da minha formação como dermatologista, mas o maior ensinamento dele foi as relações humanas. E o que você aprendeu, pai, né, assim, ao longo dessa caminhada de 50 anos, o que se você pudesse passar um conselho para essa geração que quer aprender tudo no Instagram, que quer fazer curso online, né, Fernanda? O que você poderia falar, assim, que foi o maior ensinamento? Eu diria para você que no segundo ano de medicina, tinha uma cadeira chamada Deontologia Médica, os deveres do médico, dada por um padre chamado William Silva, isso na década de 60, né? E ele colocava uma faixa em cima do quadro, escrito assim: não existe doenças, existe doentes. Esse foi o meu grande início. Porque eu comecei a perceber o doente como uma pessoa humana, nunca como número 1, número 2, número 3 e tal. Então, as coisas foram caminhando naturalmente. Quando eu comecei a fazer o primeiro ano de residência, o Tancredo Furtado era um cara extremamente humanista. Ele não parecia com um americano que ia tratar alguma coisa. Não, ele era muito humano, muito dedicado, ele tinha uma paciência e um trato com o paciente incrível. Bom, comecei a minha vida e vi que eu precisava de algo mais que só tratar pacientes
Eu tinha que entender mais do paciente. Aí eu fiz um curso de medicina psicossomática com o Geraldo Caldeira, que você conhece, o seu pai conhece. O Geraldo Caldeira deu um curso de medicina psicossomática. E eu fiz esse curso com ele. O livro baseado era um livro do Ballant sobre doenças psicossomáticas. E eu entendi que o dermatologista não tinha condições de exercer a medicina psicossomática dentro do consultório pela exiguidade do tempo. Mas que eu tinha que desenvolver alguma coisa que a gente precisava que aquele paciente ficasse mais com você, que é o rapport, né? Que é a empatia. Então, fiz aquilo que minha mãe fazia na minha casa. Quando chegava uma visita, ela mandava todos os filhos levantarem para receber a visita. Mandava cumprimentar a visita antes de sair e falar o seu nome. Esse é o Francisco aí. Tirando um pouco da formalidade, né? Formalidade da consulta. Mandava entrar. Sim. Esperava na porta. Acolhia. Sabia o nome. Mandava sentar. E nunca perguntava para ele de cara: qual que é o seu problema? O que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui? Sim. Perguntava o quê? Você de onde é? Ele falava assim: eu sou de Ressaquinha. Eu falava assim: perto da minha cidade, Barbacena. Abria, relaxava. Depois que você perguntava assim: você toma algum remédio? Aí começava: você toma algum remédio? Tomo. O que você toma? Tá. Sabia os remédios que ele tomava. Virava mais para Ressaquinha. Ih, a Ressaquinha tem um problema sério, né? A estrada passa no meio da cidade. Cativava o doente. E quando você cativa, você se torna eternamente responsável. Quem falou isso? Saint-Exupéry. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Quando você cativa um paciente, não te larga nunca. Tanto é que lá no meu consultório tem aquele negócio que nós falamos assim, né? O doutor, me dá um desconto aí. Eu sou daquela época, eu pedia, até hoje, né? Aí eu falo para a secretária assim: ele tem carteirinha de estudante. Isso escuta-se bastante no consultório. Ou então, tem carteirinha de terceira idade. E se eu vejo que é uma pessoa que está difícil para ela, eu falo para a secretária: passe livre. Livre acesso. Livre acesso. Então, você cativou o doente com o seu modo de ser. Cada um tem um modo de ser. Você tem o seu, Luiz tem o seu, você tem o seu. E nós vamos melhorando cada vez mais. A nossa finalidade é melhorar como ser humano à medida que nós vamos envelhecendo. Como diz o Carlos Drummond de Andrade, você tem que envelhecer com doçura e dignidade. Então você tem que começar desde cedo, né? Aí você vai cativando, você vai tendo o seu comportamento. E eu desenvolvi uma técnica, que eu vou falar aqui hoje, de segredo, que é a técnica do flash. Eu bato o olho e conquisto. Rápido no gatilho. Bato o olho e conquisto. Como? Flash. Com doçura. Eu acho que é uma dificuldade hoje, né? Principalmente as pessoas que estão começando, né, na parte médica, o medo de perder o cliente, né? Que é uma busca incessante por novos clientes e esse paciente, se eu não agradá-lo, ele vai procurar outro médico, vai ficando de clínica em clínica. E quando você tem essa conquista real, verdadeira, ele vai ser fiel a você. Né? Fiel a você e aqueles que estão próximos. E essa dúvida, esse medo não precisa existir. E eu acho que a conquista, ela vem desse início que você falou. De onde você é, lá de Ressaquinha, que é perto da minha cidade, é você criar vínculos que não tem necessariamente a ver com aquilo que o paciente procurou, né? Às vezes a queixa vem depois. Primeiro é você criar vínculo. E nós, como dermatologista, nós às vezes olhamos primeiro para perguntar depois. Com certeza. Esse é o grande erro. Sim. Você tem que perguntar primeiro para olhar depois. Né? Não necessariamente aquilo que a gente acha que o paciente vai questionar Exatamente. na hora é o que ele veio procurar, né? Quantas vezes o paciente entra na sala, você acha que
Ele vai falar exatamente de alguma coisa específica, uma queixa específica, e quando ele vai falar, ele não fala nada daquilo Que a gente estava que pensando. estava pensando. O cara chega no consultório, às vezes senta na cadeira, todo aquele ritual, né, de entrar na porta, puxar a cadeira para o paciente, sentou e tal. Aí ele mostra o dedo aqui assim. Eu falei, não, peraí, vamos com calma, tal, né? Pô, eu começa antes. Eu tenho que colocar o óculos primeiro. Né? Tem que usar. O dermatoscópio foi uma grande conquista da dermatologia. Né? A gente usava o que antes? Lente de aumento. Uma lupa. É. Hoje você usa o dermatoscópio. Não, tem aqui um aparelhinho para examinar e tal. Você vai envolvendo a consulta de tal maneira, essa é a técnica, é o envolvimento que você faz ali o paciente. Eu tenho uma técnica e que eu acho, modéstia à parte, imbatível, que é não relacionar com o computador quando você está na frente do cliente. Porque a coisa mais comum é você ir no médico e ele fica tão preocupado em preencher papel, em preencher campos, em fazer perguntas, em anotar, que perde-se a possibilidade de uma conexão verdadeira. Então, isso eu acho que é tudo aquilo. Todo encontro médico tem que gerar uma documentação, mas aquilo não deve ser feito na presença do cliente. A gente tem que, no pós, você anota, você escreve, você coloca a sua conduta, mas o momento que você está com o cliente, você tem que estar com ele, porque não tem nada pior do que você atender um telefone, você olhar um WhatsApp, uma pessoa entrar na sua sala, te interromper. Aquilo é um momento mágico. E a tensão de uma pessoa que está no médico é notória. Ninguém chega no médico, se bem que na clínica da pele eles chegam felizes, né? Mas tem um estresse. A pessoa, você precisa baixar a tensão da pessoa ali no momento. E qual que é a maneira mais efetiva de conversar sobre assuntos aleatórios? O que o Rodrigo mostrar que você não está com pressa. Aprendeu. Que você não está focado só naquilo que ela está te mostrando. Claro que aquilo ali é o que vai te nortear. Sim. Mas você tem que ter um entorno, um recheio. Porque muitas vezes a queixa principal está relacionada com outras coisas que ele vai trazer na conversa, né? Principalmente da segurança, às vezes de não falar, às vezes vê que o paciente no começo está mais receoso em falar alguma coisa. E a partir do momento que você dá liberdade, você vai puxando outros assuntos, ele vai soltando as queixas reais, verdadeiras dele. É sempre assim, Luiz. Como é que um médico, mais da minha época que eu formei, atendia uma consulta? O paciente sentado na sua frente, você com uma ficha na mão e ia escrevendo, mas você estava olhando sempre para o paciente. Isso que o Rodrigo falou é uma verdade. Você vira para o outro lado e... Eu, como bato com todos os dedos, eu sou do tempo antigo, que tinha que estudar datilografia. Você não tem dificuldade nas letras. Não, eu olho para o paciente batendo aqui. Mas focado nele, né? Focado nele. Isso. Eu erro, às vezes, as letrinhas, mas custa errar. Sim. Então, isso que ele está falando é interessante. Sim. Mas você pode perder o foco também. Você não pode perder o foco do paciente. Você que é muito objetivo nas coisas, e a Ana também, nesse sentido assim, o cara te procura já para fazer botox. Você já sabe. Sim. Você não está preocupado nem com o diagnóstico, né? Você vai preocupar com alguns outros detalhezinhos. Né? Você pode fazer Sim. Tem que entender tudo. O botox eu acho que é o final, mas a conversa do porquê daquilo, por que ele está procurando isso, é o final. Por trás de tudo aquilo. Aí você cria a sua própria técnica do flash. Flash, o que significa? Agarrou. Então, vou pegar o gancho aí do botox para a gente voltar no assunto do envelhecimento. Porque o que acontece? É isso, eu acho que às vezes tem muito isso, o paciente às vezes vai lá para fazer um botox. Não, na verdade ele vai lá porque ele está incomodado com o envelhecimento. E aí, eu acho que assim, hoje, acho que é um tema legal para a gente discutir aqui, por que esse envelhecer incomoda tanto hoje em dia? O que a gente acha que está acontecendo com esse mundo hoje, que o envelhecer não é embelecer, né? Eu acho assim que a gente tem que enxergar a beleza de envelhecer com as coisas boas que você tem, que você conquista, você vê o sucesso que você conquista, os filhos que você cria, família, isso só acontece com o tempo passando, né? Então, essa passagem do tempo, a gente enxergar a beleza nisso e deixar de incomodar tanto com isso. Então, o que eu vejo, por exemplo, quando a pessoa
procura a gente para fazer algum procedimento estético, o que eu acho que é uma coisa nossa, a gente nunca aponta aquilo que a gente está vendo. A gente pergunta o que você está vendo, né? Então, assim, a gente não sugere tratamento, a gente pergunta qual que é a queixa da pessoa para saber o que ela quer melhorar, né? Para ver qual que é a dor dela e não a nossa. Então, né, porque eu acho que hoje em dia é escutar mais o que é a dor dele, tentar tratar aquela dor para ver onde está a dor do envelhecer dele, né? Que na maioria das vezes está na alma, está na cabeça, está em olhar no espelho e não se reconhecer, e a gente não tentar mudar isso e transformar isso, fazer isso virar apenas sei lá, um procedimento, né? Mas você está explicando isso aí como se fosse uma poetisa. Mas é porque eu gosto, Chico. Eu já tenho o título. E é uma poetisa. Então, cada um tem uma maneira particular de fazer seu enfoque. Quando o paciente está lá no meu consultório e fala, o que você acha que eu devo passar no rosto? Eu falo assim, vem cá, é um tripé. Cuidar das emoções, atividade física. E, principalmente, você tem que pensar o que você faz na sua alimentação. Eu começo desse jeito, assim. Então, agora, e vou ressaltando nela as coisas que eu vejo que é bonita. Exatamente. Eu ressalto. O lábio é fino ou é grosso? Qualquer um fala que está ótimo. Exato. Você não fica falando, você tem lábio fino, vai ter código de barra. Eu não falo nunca isso. Porque hoje também as pessoas têm muita dificuldade, isso eu falo com o paciente, né? As pessoas têm dificuldade de elogiar, né? Elogiar hoje é difícil. Elogiar um amigo, elogiar pessoas próximas, mas criticar é fácil, né? Apontar os erros de cada um, que você está com isso, você está com aquilo, você está com ruga aqui, mas primeiro ver as coisas boas, não necessariamente aquilo que eu estou achando que está ruim, muito o paciente está ruim. Então ver qual que é a queixa dele, o que ele está sentindo. Né? Se é isso mesmo que está incomodando, e a partir do momento saber também realçar as coisas boas. Que dá para melhorar, tem coisas que dão para melhorar, mas tem coisas que às vezes o que ele está pedindo para a gente não consegue fazer. E dentro do jogo de palavras, a gente tem sempre que tentar falar em amadurecimento. Sim. E não envelhecimento. A fruta que está amadurecendo, ela vai ficando cada vez mais doce. Então, o objetivo tem que ser esse. E é um presente que a vida nos deu, assim, da gente acompanhar tantas histórias, e a gente vai entendendo um caminho que faz mais sentido. E uma coisa que a pessoa não pode deixar de ter são sonhos, são planos, são intenções. Porque a partir do momento que a pessoa perde isso, ela vai envelhecer e deixa de amadurecer. Mostrar sempre as possibilidades que nós temos para poder ajudá-las, né? E não criar um problema a partir do momento que você acha que aquilo ali é um problema para ela e que a gente não vai conseguir resolver. Tentar mostrar que existem várias possibilidades a partir do momento que existe uma compreensão dela e desse amadurecimento, e a partir disso melhorar com a nossa ajuda. E uma coisa que a medicina nos presenteia é que se você faz um trabalho com verdade, com amor, com afeto, a clientela vai ficando exatamente igual a você. Então, nós temos perfis de clientes diferentes, mas os pacientes estão confortáveis com a gente. Sim. Que pensam mais ou menos igual a gente, né? Que a gente consegue entender as queixas e acertar de uma forma verdadeira as necessidades de cada um. Outro dia eu estava conversando com o papai, né? O papai agora é um Instagrammer, né? Fica vendo o Instagram, conectado, acompanhando. Eu não posto, mas vejo. Acompanhando a concorrência, sabendo tudo que o povo está fazendo. E ele me falou uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Ele falou, Rodrigo, a dermatologia está passando por momentos turbulentos. Está muito esquisito. Assombroso de vez em quando. Né? E o grande erro básico que o dermatologista, em algum momento, ele achou que ele era criador de beleza.
ele não é criador da forma perfeita. Não existe uma forma perfeita sem uma alma harmônica. Sim. Então, toda a vida eu aprendi a ter cautela com o papai, né? Quando eu comecei, eu era mais atrevido, né? Ele falou, Rodrigo, vai devagar. E ir devagar me trouxe todas as conquistas que eu tenho, né? Assim, nós somos plenamente realizados com a nossa caminhada. E teve um momento que não foi fácil ir devagar, não, porque o povo estava querendo muita coisa, estava querendo transformação. E isso, a gente insistiu ali e foi coerente com a nossa convicção. E hoje em dia o mar, da minha percepção, está totalmente a nosso favor. Sim. Que todo mundo quer leveza, todo mundo quer naturalidade, todo mundo quer segurança. E essa é a língua que a gente fala. E assim... A gente não fala a gente não quer transformar ninguém. Não. A gente pode até querer transformar almas, mas melhor. não vai ser com as nossas ferramentas. Né? Você tem que transformar... É isso, você aceitar bem, transformar sua alma. Você não precisa transformar por fora. Isso. Né? A transformação por fora, às vezes, vira bizarrice. Viram umas coisas que a gente não se reconhece, na verdade, porque a gente, não sei se, sei lá, nós aqui amadurecendo, acho que a gente tem uma visão da gente sempre um pouco mais novo, na nossa percepção, sem olhar no espelho. E de repente, quando você se olha no espelho, você vê que está um pouco diferente daquilo que você achou que era, daquilo que você imaginou. Acho que é muito isso que começa a acontecer. E a pessoa começa a buscar aquela imagem fantasiosa que está na cabeça dela. E não é isso, né? Aí você começa a querer transformar, esticar e ficar aquela coisa que começa a aparecer coisas estranhas. E tem que ser o contrário. Assim, não, gente, é essa pessoa que está no espelho mesmo. Vamos cuidar dela com carinho, vamos ter gentileza, né? E uma coisa que o Luiz falou, vamos parar de procurar defeito e vamos procurar qualidade. Exato. Valorizar essas qualidades já existentes a nosso favor e ao favor do cliente também, né? Você tem que sempre fazer isso. Sempre. Ô Chico, tem uma coisa que eu falo sempre para todo paciente meu. Eu falo assim, olha, deixa eu te falar um negócio. O seu defeito, a pessoa só vê se você mostrar. Então, assim... Você pontuar, né? Então não fala assim, eu tô com, sei lá, eu tô torta, minha sobrancelha tá mais alta que a outra. Todo mundo é assimétrico, ninguém é totalmente simétrico, todo bonitinho. Não, assim, mas todo mundo vai ter alguma coisa que queria melhorar, mas se eu não te mostrar, você não vai saber o que é. Né? Então, tanto defeito físico, eu acho que todos os tipos de defeitos, se eu não te mostrar, você não vai saber qual que eu tenho. Então, por que a gente é tão agressivo com a gente mesmo que a gente começa a querer apontar os nossos defeitos em vez de apontar as qualidades? Né? Você sabe que esse negócio de envelhecer é uma questão de observação, né? Você não tem outra maneira de saber se você está ficando velho se você não olhar no espelho. Exatamente. E o espelho é um problema sério, né? Espelho meu, quem sou eu, né? Do lado de lá, eu, velho, perplexo. Do lado de cá, sou eu. Isso aí não é meu, é do Petrônio Bax. Então tem uma coisa interessante. É que eu fui aprendendo com o envelhecimento que o colágeno vai embora. Isso é real, né, Chico? Essa é real. Aí eu faço um teste na mesa com a paciente. O paciente quer assim falar comigo assim. Não, eu estou precisando fazer alguma coisa e tal. E eu falo assim, eu pego a mão dela e puxo o colágeno dela. E mostro o meu colágeno. Falo assim, olha aqui um colágeno. Eu diminuo minha idade sempre 7 anos ou mais. Esse é um truque que você tem que fazer também. Não tem desse negócio de ficar falando a verdade sobre a idade, não. Bom dia. Aqui, puxou aqui. O meu custa para ir. Quer de colágeno, vai embora. Então, esse negócio de fazer estoque de colágeno é uma mentira, mas que você pode dar um jeitinho, pode. Para recuperar, né? Você pode dar um jeitinho, pode. Então a pessoa tem que saber que existe condições de você fazer um estoque de colágeno, entre aspas, né? Isso é uma coisa que você não pode. O que é um estoque de colágeno? Vamos botar um colar, me diga que você vai aparecendo, esse colar vai aparecendo. Entendeu, Rodrigo? Essa estratégia de mentir a idade para menos é meio controverso. Uma vez me deram um conselho seguinte: aumenta a sua idade 10 anos, que
todo mundo vai te elogiar. Concordo com essa também. É. E eu entrei nessa e não recebi elogio. Tem um limite certo de você fazer Isso gera, pô, Muita frustração. todo mundo. Aí eu falei, gente, Só que você tá um agora? pouquinho mais velho. Nossa, tá bem pra sua idade, né? Mas pode criar um Aí todas as vezes que eu falo, o que eu falo é o seguinte, mas a minha cabeça é de adolescente. Não tem nada pior que a pessoa virar pra você e perguntar quantos anos você acha que eu tenho. Não faça essa pergunta. Faça pra ninguém, pergunta não, vamos dar a dica. Você pode fazer a pergunta para você, e você diminui os 7 anos. Não, eu sei, Chico, mas se eu perguntar... Ah, não, se a pessoa falar, eu sempre falo muito menor, sabendo que eu estou falando uma inverdade. Quantos anos você tem? Eu falo assim, 32. Você pode ter cara de 50. Exato, fala pra menos e pronto, faz cara de paisagem. Igual perguntar se você... Agora, os homens não perguntam, são sempre as mulheres que perguntam. É. O homem não pergunta quantos anos Você você acha tem. que eu tenho? E são as mais velhas é que perguntam, as mais novas não. As mais novas são, como diz o Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele falou que as meninas estão cada vez mais lindas, porém, cada vez mais distante de mim. Porque ele está velho, então a menina não aparece mais para ele. Esse negócio de envelhecer é interessante, porque você chega no espelho, se vê, você fala, pô, mas você era tão bonitinho, como é que você está agora? Aí eu mudo de lado assim um pouco, falo assim, pô, você está bem. Só mudar o ângulo fica melhor, né? Ué, você muda. Quantas vezes, ô Luiz, eu te chamo lá de furta-cor, porque você muda o cabelo assim, sim. Tem uma hora que está uma cor e tudo. Por que você muda a cor de um lado, às vezes muda depois? É porque você chegou no espelho e falou, esse aqui fica melhor para mim. Sim. E fica. Mas essa generosidade, autoestima, isso aí são enraizados em experiências do passado que a gente não consegue dominar bem. Eu tenho 2 clientes lindas na faixa dos 70 anos, 2 irmãs, 1 ano de diferença. As 2 são lindas, perfeitas, bem cuidadas, assim, todas encantadoras. Uma olha para o espelho e fala assim, eu tô demais, eu tô bem. A outra fala assim, nossa, eu tô um caco. Sim. Então a gente tem que aprender a ser gentil com a gente mesmo, né? Assim, muito gentil. Ser tolerante, porque se a gente não gostar da gente, não adianta. Exatamente. Isso não vai brotar do outro. Tem um cliente que sempre fala que ela reclama de papada. E eu faço exatamente isso. Ela sempre acaba com ela. Porque ela mostra de posições que não a favorecem. Ela chegou uma vez para mim na consulta e falou, Luiz, olha aqui minha papada, é coisa mais horrorosa. E assim, ó, com o papo para baixo mesmo. Eu falei, se eu fizer isso, qualquer um fizer isso, você vai ficar com papada. Então, a gente tem que estica o pescoço e vai dar tudo certo. Então, a gente depende de posições e a valorização. Hoje, no dia a dia, em relação ao Instagram e esses selfies, né, atrapalham muito a percepção que nós temos da gente mesmo. Uhum. Então, e é uma queixa comum, a gente tem que entender que ali é tudo câmera, é distância, é posição, é luz. Então, a gente tem que se valorizar também, né? Teve um dia que eu recebi 2 fotos de pacientes no carro, dirigindo uma com meia hora de diferença da outra, fazendo careta. Olha como é que eu tô enrugada. Eu falei, fazendo careta é assim mesmo. Tenta pegar um melhor. Mas você sabe quem massacra a gente? Não são os homens, são as mulheres. Qualquer idade. Eu já fui massacrado 2 vezes. Eu tinha uma pinta aqui em cima do olho, grande, um nervos, né? Uhum. Que eu nunca liguei para ela. Meu espelho. Achava charme. Achava que eu era mais bonito que a pinta. Aí, um belo dia, no meu consultório, entrou a minha paciente, era uma menina, entrou com a mãe. A menina virou para a mãe e falou assim, mamãe, já sei quem é aquele médico que tem aquela pinta na sobrancelha.
Acabou com você. No outro dia eu mandei tirar. Virou ponto de referência. Não, essas coisas que incomodam, você tira. Nunca incomodou. Depois foi uma das minhas netas, que estava pertinho dela aqui. Ela falou, passou a mão no meu pescoço e falou assim, o que é isso aqui, vovô? Eu falei, que é isso? Eu vou esconder meu pescoço, não tem jeito de tratar. Mas a melhor forma de tratar o pescoço, isso a gente não pode deixar de falar. Para os homens, a barba. A barba, ela é muito... Mas eu nunca gostei de usar barba. Disfarça bem. Disfarça. Ela disfarça negócio mesmo muita que é uma coisa. gola alta. Eu tô vendo aqui, você também vai ter essa papadinha Não, aqui, viu? vertical, aqui, ó. Aqui, ó. Sabe por quê? Porque o seu gogó, ele é bem saliente, hein? Eu vou tomar aqui. Mas homem não interessa. Não, mas até o homem hoje tá preocupado também. Se tá bonito, se não tá. Eu falo que tem principalmente barba para homem, né? Facilita muito o desenho da marcação do rosto. Muito. Poupa muito dinheiro, porque acaba que você gasta menos e usando uma coisa que é natural sua. Isso é uma Eu verdade. faço isso. Isso é uma verdade. Mas você acha que ficou bom? Ficou bom. Ou eu só tô mentindo. Quando eu acho que espelhar, fica bonito. Fazer contorno. Mas contorno. Mas falando sobre envelhecimento, vamos falar da qualidade que o envelhecimento nos dá à medida que você vai se tornando mais atenciosa com você e com o outro. É a cultura, é a sensação de querer extravasar alguma coisa que é só seu. Então, você, como escreve belíssimamente, poderia fazer uma coisinha pequena e nos dar. Já tá no forno, já, Chico. Então, fala. Não, você não tá pronto ainda não. Então, eu queria falar para você uma coisa. Que todas as pessoas deviam pensar aquela frase maravilhosa do Guimarães Rosa, no seu livro, o Reobaldo falando, pensando em Diadorim, e ele falando em pensamento, né? Que a amizade dada é amor. Só isso. É isso. Pensa agora, gente. Pensa. Não, a sua declamação, no meu tempo era declamação. A sua declamação não pode ser no final do podcast. Não, mas é porque vai ser... Você vai ter que ler? Não. Você está meio ansiosa para poder falar? Não. Não? Não tá formulado. Não tá formulado ainda não, eu só comecei. Porque nós podemos também fazer aqui um spam. Fazer junto? Um spam de poesia. Não, mas é porque as coisas que me inspiram são isso, entendeu? Assim, do que a gente vai falando e tal. Eu falo que se me dá uma palavra, um sentimento, eu consigo escrever. É daí que vem. Mas a natureza... Sentir é fácil. Às vezes expressar é mais difícil. É muito mais difícil. A natureza do poeta é essa. Se me dá uma palavra, um sentimento, que eu escrevo sobre ele. Então, assim, aquela coisa que... E nisso aqui vão surgindo ideias e inspirações para o que a gente pensa sobre o envelhecimento virar poesia. Isso. Então, assim, vai sair. No final, a gente vai colocar o texto. E aí, Mas é isso. Prometo deixar no final, pelo menos para Marina colocar lá no coisa, vai sair. Embelecer. Essa é a palavra. Embelecer. Embelecer. A palavra é essa. A palavra não sabia. Já mas vi? a gente é neologismo. Eu vou ler uma poesia que fala um pouco disso. Chama Amor é Síntese. Por favor, não me analise. Não fique procurando cada ponto fraco meu. Se ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumento, exigente, inseguro, carente, todo cheio de marcas que a vida deixou. Vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. Amor é síntese, é uma integração de dados. Não há que tirar nem pôr.
Não me corte em fatias. Ninguém consegue abraçar um pedaço. Me envolva todo em seus braços e eu serei o perfeito amor. De quem é? Chama Mirtz Matias. E eu lembro muito disso quando às vezes tem uma demanda de um paciente, de uma coisa, de alguma desconexão da relação. Eu lembro desse pedacinho aqui. Vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. E na hora que você entende isso, fica mais leve, tão fácil, fica tão tranquilo. Então, acho que é sobre isso, né? É sobre isso. Você sabe que os poetas... Sim, amor é síntese. Então... amor é síntese. Os poetas é o seguinte, né? Eu tive a felicidade de nascer e morar em Barbacena, até os 18 anos de idade. Tive a felicidade de ter uma namorada que eu era apaixonado por ela. Depois eu apaixonei pela mãe dele. Minha mulher, né? No caso. E tive a felicidade também de encontrar um pintor, o Émeric Mercier. Ele era um pintor que fazia arte sacra. E a mulher dele, Dona Julita Rosa, era uma mulher muito interessante, porque ela era do Rio de Janeiro, falava 4 línguas, era tradutora de livros. E na casa dela era entupido de livros. E o primeiro livro que ela me deu hoje é aniversário dela, por isso que eu estou falando isso, porque eu respondi isso para a filha dela lá em Barbacena. Ela era tradutora de livros. Então era cheio de livros lá, porque ela recebia das editoras alguns outros livros. Eu fui na casa dela, ela me deu um livro do Sartre, O Muro. Eu tinha 16 ou 17 anos. Foi a coisa melhor que eu recebi na minha vida. Era os contos que estavam ali. Eu comecei a gostar de poesia. E verifiquei que poesia conquistava as pessoas. Principalmente as meninas que eu queria namorar. E como é que era o seu apelido lá em Barbacena, pai? Não, era na faculdade de medicina. Eu já era mais esperto. Já tinha aprendido a usar bem a poesia. Eu já era mais esperto. Então eu decorava poesias. Mas decorava mesmo para falar. Para conquistas. Para conquistar. O foco era esse. Não posso amá-la e amo-a com loucura. Quero esquecê-la e trago-a na lembrança. Deu Porque certo. Você não tinha WhatsApp, para mandar. não tinha telefone, que você morava em pensão. Você tinha cartas e mandava carta, né? Você não colocava assim, escarra nessa boca que te beija, apedreja essa mão que te afaga. Você não falava um negócio desse. Isso era para os seus miliantes, né? Então essas coisas, você não pode pensar muito, não. Não, mas é porque... Como é que chama um duelo de tênis? Slam. Slam. O que é o slam? Slam é um choque, né? Um barulho, que em inglês é um barulho, bater de porta, um negócio. Então tem o slam de poesia. Nós precisamos fazer lá na clínica. Fazer. Uma boa ideia. Tem que levar torcida. Vamos ver quem vai ganhar, né? Então Tem é isso. Acho que foi muito legal. Acho que o negócio desse podcast nosso é para as pessoas conhecerem a gente, né? Acho que é muito legal isso, a gente poder conversar livremente, conhecer o Chico, o Rodrigo, a Ana, o Luiz, a Fernanda, conhecer quem a gente é, o que a gente pensa, né? Como que a gente conduz a nossa vida nós mesmos, e aí, por isso que a gente cria as nossas conexões para as pessoas conhecerem como a gente funciona. Então, Chiquinho, foi uma honra. Uma honra. Obrigado. É sempre uma honra todos os dias estar com você. Muito obrigada. Eu queria dizer então para vocês o seguinte, que a clínica, o forte da clínica chama-se amizade. Isso aí. E é mesmo. E amizade dada é amor. Ó. Isso aí.